Hoje eu vou falar sobre como trabalhar é um inferno, ou colocando de uma forma um pouco mais bonitinha, para renascer como adultos funcionais, membros da sociedade, antes nós temos que morrer um pouco por dentro. Isso porque hoje é dia de falar de nada menos que Solanin, um dos trabalhos mais importantes e mais queridos pelos fãs do Inio Asano. Mas antes de a gente continuar, Madame Pedrita gostaria de fazer um comunicado. Eu tô ligada que você não se inscreveu no canal ainda. Não se inscreveu, não deixou o like. Você sabia que é de graça? Sabia que não vai cair teu braço? Então clica aí, dá essa moral aí pro meu papai. Eu tô de olho, hein? Já clicou? Acho bom. Bom, não reparem nos modos um tanto ásperos da pequena Pedrita. Solanin foi publicado originalmente entre 2005 e 2006, é um dos primeiros trabalhos do Inio Asano e provavelmente o primeiro trabalho de relevo, o primeiro grande trabalho dele. Aqui no Brasil ele é publicado pela editora LPM, está disponível tanto em volume único como numa versão anterior em 2 volumes. Solanin, ou em português solanina, é uma substância presente em alguns vegetais, como a batata, que em quantidades excessivas é tóxica para o organismo. Então, a ideia por trás desse título, e que acaba permeando todo o mangá, é a de que, mesmo aquilo com que nós nos deparamos todos os dias e que parece fazer parte da nossa vida, isso também pode nos matar. O mangá tem como protagonista uma garota chamada Meiko, que vai para Tóquio para trabalhar num escritório. Esse é o primeiro emprego dela e é onde começa o mangá. Ela é uma garota do interior, os pais dela são agricultores, e ela deixou a vida no campo, com a família, para trabalhar num escritório, num emprego extremamente chato, em que ela tem que aguentar um chefe tiozão, calvo, que usa peruca, que tem os pelos do nariz tudo para fora, e que ainda por cima é um assediador. Logo do início dá para perceber que ela é uma garota bastante sarcástica, que está de saco cheio da vida que ela leva, do emprego chato, das colegas vazias, de pegar metrô lotado. Mas, sobretudo, ela se ressente da falta de liberdade que esse estilo de vida impõe a ela e da futilidade e do vazio das pessoas ao redor, de como elas se contentam com a rotina medíocre que elas levam. Ela divide um pequeno apartamento com o namorado, Taneda, e diferente da Meiko, o Taneda é um rapaz extremamente descompromissado, tranquilo e com uma atitude positiva em relação à vida. Mas enquanto ele mantém essa postura positiva e de uma leveza um tanto quanto infantil, a gente percebe que quem segura a onda, quem mantém tudo, é a Meiko, que ela é a adulta da relação. E em meio a essa crise da Meiko com relação ao trabalho, os dois têm uma conversa e ela meio que tem uma epifania. O Taneda diz pra ela o quanto que, independente das escolhas que ela fizer, as coisas vão acabar se ajeitando no final. Tudo vai acabar dando certo, porque, no fim das contas, eles têm um ao outro. Logo em seguida, ela pede demissão do emprego dela. Mas é aí que o mangá começa pra valer. Agora, podendo gozar da liberdade que ela tanto queria, ela tinha um dinheirinho guardado para ela passar um tempo, ela percebe que ela não tem o que fazer com essa liberdade. E aí ela percebe que liberdade sem um propósito acaba resultando em tédio. E diferente da Meiko, o Taneda tem um propósito. Ele toca numa banda com outros 2 amigos, que são personagens importantes do mangá também, e vendo toda a paixão que ele tem pela música, e por tocar e compor com os amigos dele, a Meiko acaba incentivando ele a se dedicar à banda e a fazer a coisa funcionar, levar pra frente. E em meio a isso, ele acaba saindo do emprego dele, a Meiko já fica meio bolada, e eventualmente eles se deparam com a realidade do mundo, com a realidade do mercado, do show business. Simplesmente não tem espaço para uma banda como a dele no mercado, a menos que eles transformassem a música deles num produto, obedecendo aos interesses do mercado, aos interesses de marketing, mas para isso eles teriam que fazer algo completamente diferente do que eles queriam, e tocar para alguma cantorazinha da moda, o que é, obviamente, muito diferente daquilo que despertava a paixão deles pela música. E aí é o Taneda que é precipitado numa crise. A gente vê na maneira como o Asano enquadra o rosto do Taneda, no olhar perdido, nos lábios entreabertos, que nesse momento algo se partiu dentro dele. Esse é um dos momentos mais dramáticos do mangá, porque depois de sumir por um tempo e dar um susto na Meiko, o Taneda liga pra ela, dizendo que tá voltando pra casa, ela tá esperando ele, eles meio que fazem as pazes, eles tinham tido uma discussão, mas no caminho de volta, o Kaneda acaba tirando a própria vida.
A maneira como o Asano narra esse momento é muito delicada, como vocês podem ver aqui. A gente vê nas mudanças de expressão no rosto do Taneda o momento em que o desespero transborda finalmente e a angústia, o sofrimento dele superam aquele que é o impulso mais ferrenho, mais primitivo do corpo, que é o de se manter vivo, o instinto da autopreservação. Em outros vídeos sobre mangás do Asano, passei por como o sofrimento humano é um dos temas fundamentais do trabalho dele e que fazem a gente se identificar com a história dos personagens e se comover. Aqui o sofrimento humano aparece nos ritos de passagem pelos quais os personagens passam. A passagem da adolescência para a vida adulta acaba se configurando como uma espécie de segundo trauma do nascimento. Para renascer como adulto, como um membro funcional da sociedade, o sujeito tem como que morrer um pouco por dentro, ao abrir mão dos sonhos e das expectativas alimentadas ao longo da infância e da juventude. O suicídio do Taneda acaba sendo uma espécie de recusa a essa passagem, como uma reafirmação da ideia, do ideal, em detrimento da vida. Ele morre justamente para não se tornar um adulto desmorto, um adulto morto por dentro. Essa ideia de suicídio, ela perpassa a filosofia desde Sócrates, no suicídio que ele comete, e é em grande medida essa noção de suicídio que perdura pelo menos até o século XIX, quando esse tema é abordado do ponto de vista sociológico pelo Émile Durkheim na obra Suicídio, que aí, em vez de aspectos filosóficos, ele vai buscar em questões sociais o porquê que, diante do sofrimento, alguns se matam e outros não. E de fato, ainda que a gente perceba o sofrimento como algo eminentemente pessoal, subjetivo, existe uma dimensão sociológica importante por trás dele. Na Sociedade do Cansaço, o Byung-Chul Han escreve sobre como, enquanto na sociedade disciplinar do Michel Foucault, baseada na gestão dos espaços fechados, notadamente a escola, a fábrica, depois o hospital ou presídio, como essa sociedade gerava delinquentes e loucos, a sociedade contemporânea, pós-moderna, em que nós vivemos, por sua vez, gera fracassados e deprimidos. E o sofrimento e a crise dos personagens se dá justamente ao se perceberem nessa condição, num mundo que já é incapaz de proporcionar sentido para eles, um mundo no qual eles não conseguem encontrar nem lugar nem propósito, mas que ao mesmo tempo incute neles a necessidade de ter um propósito. Mas será que o sofrimento advém da falta de propósito? Ou é justamente a invenção do propósito, a fetichização do propósito, de um propósito que não existe, que faz que os personagens sofram e entram em crise? Enquanto o mundo pós-moderno é incapaz de prover o sentido e a substância pelas quais os sujeitos anseiam, ele vende a ideia de que é necessário ter esse sentido, de que é necessário ter um propósito para viver. E isso acaba transformando essa entidade abstrata chamada propósito como um dos grandes geradores de sofrimento e de ansiedade, principalmente das gerações mais jovens. É o caso dos personagens que a gente vê nos mangás do Inuyasha. Assim como eles, nós somos o tempo todo bombardeados por estímulos, somos instigados a desejar mais e mais, sem, no entanto, alcançar de fato essa espécie de santo graal moderno que é o tal do sentido. Walter Benjamin escreve sobre como na Paris do século XIX a sociedade e o próprio espaço urbano já vinha se configurando de uma forma a superestimular as pessoas, mas em vez de proporcionar alguma forma de prazer, esse excesso de estímulos acabava gerando, na verdade, o tédio e o desencantamento com as coisas e com a cidade. Então, ao mesmo tempo que o trabalho se tornou vazio, frustrante, incapaz de produzir algum tipo de identificação e de significado com o ser humano, esse mesmo ser humano encontra no tédio uma outra forma de sofrimento. O tédio, como algo doentio, toma o lugar do ócio, que seria algo produtivo, associado com o desenvolvimento da nossa subjetividade. Com o do Taneda, a Meiko se vê sozinha agora para lidar não apenas com as crises e com as questões que ela já tinha antes, mas agora também com o luto e com a perda. E ela vai fazer isso e encontrar um caminho, uma ressignificação para a própria vida por meio da arte, mais especificamente por meio da música e pelo efeito catártico que a música acaba tendo para ela. Solanin também é o nome da música que o Taneda compõe ao longo do mangá
e que no final a Meiko vai cantar com a banda. Essa música que fala sobre despedida, num primeiro momento a Meiko interpreta como uma espécie de término com ela, como um adeus à vida que eles tinham juntos. Mas depois de ela mesma processar toda a experiência da perda, ela reinterpreta a canção entendendo que essa despedida na verdade era uma despedida do velho eu do Taneda, da vida que ele levava antes, diante da vida que ele pensava em começar ou recomeçar com ela. Vida essa que ela vai recomeçar, ainda que sozinha. Ela se reconcilia com a vida ao passar por todo esse sofrimento, mas não com uma vida que se tornou ideal, com uma vida que se reencantou de alguma forma, mas com a vida tal como ela é. Ela sabe que toda decepção, todo desgaste que ela teve com o trabalho, eventualmente vai se repetir com outros trabalhos que ela tenha na vida dela. Assim como o sofrimento pelo qual ela passou pela perda do Taneda. Só que agora ela encara essa perspectiva que se apresenta diante dela com uma atitude transformada pela experiência de vida que ela teve. E diferente do Taneda, ela opta pelo enfrentamento. Ela opta pelo enfrentamento da vida com toda a sua complexidade. Ela abraça a vida em toda a sua dimensão trágica. Como alguém que se lança contra um adversário, mesmo sabendo que eventualmente vai perder. Mas você sabe o que é trágico mesmo? Você ter assistido até aqui sem ter se inscrito no canal, sem ter clicado no joinha. Que trágico! Então faça isso agora, porque senão ó, o Negresquinho vai ficar muito triste e você vai ter que viver com essa culpa. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.